Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Nesta aula de hoje nós vamos estar tratando aqui do assunto de progressões aritméticas, esse assunto aí que é muito cobrado aí nos Enem, em vestibulares e também a gente estuda aí no ensino médio, né? Normalmente aí no primeiro ou no segundo ano do ensino médio a gente faz os estudos aí dessas progressões aritméticas, que na verdade são sequências numéricas aí, né? Que tem uma característica em particular aí que nós veremos ao longo desta aula de hoje. Antes de nós darmos início à nossa aula, gostaria de fazer um convite a você, se você ainda não for inscrito, para que você se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações para que você não perca as novidades aqui do nosso canal. Eu vou deixar para vocês agora a vinheta do nosso programa e logo após nós vamos estar dando início à nossa aula. Então segue aí comigo. Já estamos de volta na nossa aula, né? E nós vamos estar dando início, então, este tema de hoje, que é um tema aí muito gostoso de estudar. Ele não é um tema complexo, né? Mas é muito gostoso de estudar e eu vou compartilhar esse tema com vocês aí. Então, vamos lá para a leitura aí do nosso tema. Nós vamos estar estudando, então, nessa aula de hoje, as progressões aritméticas, que a gente normalmente denomina aí por PA, né? Esta abreviação aí, P de progressão e A de aritmética. Qual que é a definição que eu vou trazer para vocês de progressão aritmética? Uma progressão aritmética, na verdade, é uma sequência, né, que é dada por uma fórmula de recorrência. Tá? Vou falar para vocês o que é uma fórmula de recorrência aqui de forma bem simples. De forma geral, uma fórmula de recorrência é uma fórmula que, na verdade, depende de um ponto de partida. Né? Vamos imaginar uma sequência de números em que cada termo ele é originado com base em um termo já conhecido. Por exemplo, a gente tem uma sequência que é muito conhecida, né, na matemática, que é a sequência, né, de Fibonacci. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. A sequência, né, que a gente chama de sequência, né, de Fibonacci, a gente escreve assim, Fibonacci, né? Ela, na verdade, é formada da seguinte maneira. Olha só, a gente começa com o primeiro termo, é 1, o segundo termo também é 1. A partir do segundo termo, né, do segundo termo em diante, cada termo ele é a soma dos dois antecessores a ele. Ou seja, para que eu obtenha o próximo termo dessa sequência, eu tenho que somar os dois primeiros. Quando eu faço isso, eu obtenho esse termo aqui, que é o terceiro termo. Então, 1 mais 1 dá 2. Né? Para obter o próximo termo aqui, eu tenho que somar os dois antecessores, que é 1 com 2, e 1 com 2 dá 3. Para obter o próximo, que é o quarto, eu tenho que somar o 2 com 3, que é os dois antecessores a este, que dá 2 com 3 dá 5, e assim vai. Esta sequência é uma sequência que a gente chama aí de sequência de recorrência, tá? Sequência de recorrência. Então, a sequência de recorrência, ela depende de um ponto de partida. O ponto de partida aqui foi esses dois números que a gente iniciou aí. Né? Então, tendo esses dois números, eu consigo gerar os termos dessa sequência, fazendo o seguinte, somando o primeiro com o segundo, ou o antecessor, os dois antecessores aí, né? Somando os dois antecessores, eu obtenho aí os termos dessa sequência, conforme eu mostrei para vocês aí, né? Que é uma sequência de recorrência que tem um nome. Em particular, nesta aula de hoje, nós vamos estudar um tipo de sequência de recorrência, na verdade, que é a progressão aritmética, só que ela é dada da seguinte maneira, olha só. A gente vai chamar o primeiro termo, que a gente chama normalmente de A1, né? A1 é o primeiro termo, né, da sequência, primeiro termo. A gente vai chamar esse primeiro termo, por exemplo, de A aqui, neste caso, né? O primeiro termo vai ser esse A. Como que eu obtenho o segundo termo? O segundo termo, na verdade, ele vai ser o antecessor, né? Somado com um outro número que a gente vai chamar de razão. Então, para a gente obter o segundo termo, a gente vai pegar o primeiro antecessor, que é o antecessor, né, que é o primeiro termo, e vai somar com um outro número que a gente vai chamar de razão. Essa razão, né, a gente normalmente vai usar a letra aqui R para representar a razão. Né? Então, de forma geral aí, né, cada termo da sequência, que eu chamei aqui de AN, né? AN é um termo qualquer da sequência,
ele vai ser o termo antecessor a ele, que é o AN-1, somado com esse R, que é aí o que a gente vai chamar de razão. Então, toda vez que a gente quiser obter uma progressão aritmética, a gente vai fazer isso, né? De forma geral, né, uma progressão aritmética é uma sequência em que cada termo, como eu acabei de falar para vocês, a partir do segundo é a soma do anterior com uma constante que a gente vai chamar de razão aí, conforme eu acabei de mostrar para vocês. Vamos ver um exemplo para que fique mais claro isso para vocês aí. Olha só. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês foi essa sequência aqui. Observe o seguinte, ó, existe um número, né, que a gente vai chamar de razão. Quando eu somo ele com o primeiro termo, eu vou obter o segundo. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Ó. Olha o que acontece, olha só. O segundo termo, ele na verdade é o primeiro, né, somado com a razão. Então, se eu quiser descobrir a razão de forma geral, o que eu tenho que fazer? Eu posso isolar aqui a razão, né, passar esse A1 aqui, que é o primeiro termo, para antes, então vai ficar A2 menos A1. Isso é igual a razão. Observa aqui, eu estou falando aqui neste caso que a razão é um termo menos o antecessor dele, que é o A2 menos o A1. Né? Então, para descobrir a razão de uma progressão aritmética, basta fazer o segundo termo menos o primeiro. Então, neste caso, ó, 5 menos 2, eu obtenho que a razão dessa primeira progressão aí é 3. Para confirmar que está correto, aí eu tenho que voltar lá na forma geral lá, né? Para que seja uma progressão, quando eu somar essa razão a cada termo, eu vou obter o seguinte, né? Então vamos ver aqui, ó, se eu somar 2 com 3, eu obtenho 5, tá certinho. Se eu somar 5 com 3, eu obtenho 8. Se eu somar 8 com 3, eu obtenho 11. Se eu somar 11 com 3, eu obtenho 14. Então, de fato, esta sequência é uma progressão aritmética. Observando agora o segundo exemplo, observa aí, olha só. Vou fazer a mesma coisa. Para obter a razão dessa sequência, eu vou fazer o segundo menos o primeiro. 12 menos 7, ó, 12 menos 7, e eu obtenho aí como resultado 5. Logo, a razão dessa segunda progressão aí, segunda sequência, é 5. Então, vou ver se ela é uma progressão aritmética. Para ter certeza, eu tenho que somar. 7 com 5 dá 12, 12 com 5 dá 17, 17 com 5 dá 22, e 22 com 5 dá 27, né? Fiz aí só mentalmente aí, para que não fique muito embolado aqui, né? Então, deu certo para todos esses termos, logo, essa sequência também é uma PA. Agora, vamos observar esse terceiro exemplo aqui. Esse terceiro exemplo é interessante, olha só. 21 virou 15, 15 virou 9, está diminuindo aí os termos, né? Só que mesmo diminuindo, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou pegar o segundo termo, que é o 15, e vou tirar o primeiro termo, que é 21. Quando eu faço 15 menos 21, eu chego em menos 6. Então, a razão, neste caso, vai ser menos 6, que é esse número negativo. E observa que está correto, olha só. Se eu somar 21 com menos 6, né, eu estou somando, hein? Somando 21 com menos 6. Somar 21, olha só, somar 21 com menos 6 é a mesma coisa que pegar 21 menos 6, pela regra de sinal aqui, mais vezes menos é menos, né? Então eu chego aqui que 21 menos 6 dá 15. E de fato, olha só, 15 é o segundo termo dessa sequência aqui, ó, né? Para obter o próximo, o que eu faço? Eu pego 15 menos 6, que é a razão é menos 6. 15 menos 6 dá 9, 9 menos 6 dá 3, 3 menos 6 dá menos 3, né? Então você tem 3 menos 6 dá menos 3, né? E assim sucessivamente aí nessa sequência. No entanto, pessoal, vou fazer até de outra cor aqui, ó. No entanto, se a gente testar nessa sequência aqui, buscar quem que é razão, vocês vão ver que a gente não vai encontrar razão. Olha só para vocês verem, olha só. Vou pegar o segundo termo menos o primeiro. Vou pegar então 6 menos 2. Então eu chego que a razão nesse caso deveria ser 4. Mas vamos testar para ver se dá certo? Olha só. 5 mais 4 dá 6, certinho. Só que agora, olha só, quando eu faço 6 com mais 4, não dá 11. Porque 6 com 4, a gente sabe que dá 10. Né? Então, neste caso, olha só, eu achei a razão aqui, mas a razão não está gerando aí os termos dessa sequência. Portanto, eu posso dizer neste caso que esta sequência não é uma progressão aritmética devido ter ocorrido essa situação aí. Tá?
Vamos ver agora algumas observações sobre progressões aritméticas. Observe o seguinte. As progressões aritméticas elas podem ser classificadas essencialmente em 3 tipos. Né? São esses 3 tipos que estão aí destacados para vocês. O primeiro tipo é quando a razão é positiva. Toda vez que a razão for positiva, a gente vai ter uma progressão, uma sequência, na verdade, né, crescente. Observe esses 2 primeiros exemplos aí que eu mostrei para vocês. Olha só, a gente tinha lá a sequência lá formada por 2, 5, 8, 11 e 14. A razão dessa sequência, nós acabamos de ver, que a razão era quanto? Era 13. E 13 é maior do que 0. Logo, é o primeiro caso aqui. E observa que, de fato, essa sequência é uma sequência crescente. Né? Os termos aí, cada termo ele é maior do que o antecessor. Toda vez que cada termo for maior do que o antecessor, vou chamar assim, AN for maior do que o AN menos 1, a gente vai dizer que essa sequência é uma sequência crescente. Tá? Toda vez que isso ocorrer, o termo, né, que é o termo da frente, vamos dizer assim, a sequência ele é maior do que o seu antecessor. Toda vez que isso acontecer, isso vai ser uma progressão aritmética crescente. No entanto, a gente tem também, existe a possibilidade de a gente ter uma progressão de razão zero. Né? O que seria uma progressão de razão zero? Seria essa progressão que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Imagina uma progressão formada só por números 2, né? Infinitos aqui. Se a gente olhar para esta progressão, né, calcular a razão dela, a razão vai ser o segundo termo menos o primeiro. Então vai ser 2 menos 2. Quando eu faço 2 menos 2, eu obtenho aí que a razão é zero. Né? E de fato é zero, porque se eu somar aqui, ó, 2 com mais 0 dá 2, com mais 2 com mais 0 dá 2, 2 com mais 0 dá 2. Todos os termos aqui dessa sequência são formados a partir da soma desse número aí, que é o número 0. Ou seja, com a razão zero aí. Então, neste caso, o que a gente tem? A gente tem que todos os termos são iguais, ou seja, eles são constantes. Toda vez que uma sequência, um termo dela, por exemplo, chamando de AN, for igual ao seu antecessor, para todo N, né, para qualquer termo, a gente vai falar que essa sequência ela é uma sequência constante aí, né, porque ela está repetindo cada termo da sua sequência. E por fim, né, a gente vai ver aqui um caso da sequência ser decrescente. Uma sequência decrescente é esse exemplo aqui, que é o terceiro exemplo que eu trouxe para vocês. Olha só, vou fazer aqui embaixo. Ó. Lembra da sequência 21, 15, 9, 3, etc. Né? Que são lá essa sequência que eu acabei de mostrar para vocês aqui, a terceira sequência. Observe o seguinte, a razão dessa sequência, nós tínhamos visto que é menos 6, né? Por quê? Porque 21, quando eu somo com menos 6 dá 15, 15 quando eu somo com menos 6 dá 9, etc. Né? Neste caso, a gente observa que essa sequência ela está decrescendo, né? Decrescente aí. Né? Como ela é decrescente, né? Decrescente, quer dizer então que a gente tem aí uma razão negativa, porque toda vez que a razão for menor do que zero, negativa, a gente vai ter uma sequência, uma progressão que é decrescente. Nesse caso, a gente fala que cada AN ele é menor do que o AN menos 1. Toda vez que isso ocorrer, a gente vai falar que a função vai ser decrescente aí, tá? Então, agora vamos para a fórmula do termo geral, né? O que é a fórmula do termo geral? A fórmula do termo geral, na verdade, pessoal, é uma expressão que a gente descobre, né, qualquer termo de uma progressão. Isso que é uma fórmula do termo geral. Vamos supor que a gente tem uma sequência, né, lá, uma progressão aritmética, e eu quero descobrir qual que é o centésimo termo. Para descobrir o centésimo termo, eu não preciso de fazer toda a progressão. Basta eu usar a fórmula. Se eu souber algumas informações aí, poucas informações, eu consigo descobrir quem que é esse centésimo termo. Eu vou estar mostrando um exemplo. Só que agora eu vou estar mostrando para vocês a fórmula de recorrência, tá? Na verdade, essa fórmula aqui, que é a fórmula do termo geral, ela vai usar essencialmente 3 informações. O AN é o termo que a gente vai chamar que é o termo desejado, né, da sequência. O N é o número de termos, ou índice de termos, tá? Eu estou chamando aqui de índice N, né? Mas é o número de termos da sequência que eu quero, por exemplo. Eu quero o centésimo termo, então o N vai ser 100, né? Que é a posição do centésimo termo.
vai ser o nosso primeiro termo e o R a razão. Observe o seguinte aqui. Vamos pensar numa progressão de forma geral aqui. Olha só, vamos pensar numa progressão aritmética, né? De forma geral. Olha só. O A1, A2, A3 e A4, até, né, infinito aí, eles são termos de uma progressão aritmética. Ou seja, cada termo é obtido somando o antecessor, que é o A1, com uma razão. Então, vamos partir aí do primeiro termo. Observe o seguinte, olha só. Só subir um pouquinho aqui. Vamos partir do primeiro termo. O primeiro termo nessa sequência é o A1, né? Para que eu obtenha o segundo termo nessa sequência, o que eu tenho que fazer na verdade? Eu preciso do A1, né? Se eu preciso do A1, então eu vou pegar o A1 e vou somar com a razão. A gente sabe que a razão, né, é o que vai gerar o segundo termo, que eu acabei de mostrar para vocês lá em cima. Então, para obter o segundo termo, eu pego o primeiro termo e somo com a razão. Para obter o terceiro termo, olha o que eu vou fazer. Para obter o terceiro termo, eu tenho que pegar o termo antecessor, que é o A2, né, que é o antecessor dele, que é o A2 aqui, e somar com a razão também. No entanto, nós acabamos de ver que o A2, presta atenção, o A2, nós vimos nessa segunda linha aqui, que ele é o A1 somado com a razão. Então eu vou trocar esse A2 por A1 somado com a razão. Só que eu já tenho uma outra razão aqui, então eu vou deixar aqui essa segunda razão. Melhorando essa informação aqui, eu tenho duas razões, né? Então eu posso falar que o A3 ele é o A1 somado com duas vezes a razão. Tá? Observe o que eu estou fazendo. Eu estou escrevendo todos os termos da sequência, né? Dessa sequência que é infinita, eu estou escrevendo da seguinte maneira. Eu estou pegando o primeiro termo e somando aí com algo, aí um número multiplicado com a razão. Eu vou fazer isso para o quarto termo também. Olha só, quarto termo sairia da seguinte maneira. Olha só, quarto termo é o terceiro termo somado com a razão. Só que o terceiro termo, nós acabamos de ver, é o A1 mais 2R. Eu vou trocar A1 com 2R. Mais esse R que eu já tinha, vai ficar da seguinte maneira. Vou ter A1 mais 3R. Observe o que está acontecendo aqui. Olha só, vamos observar o que está acontecendo. O primeiro termo, né, está aparecendo em todas as expressões. Né? Então, de forma geral, se eu tiver um termo geral, vamos pensar num termo qualquer aí da expressão, né? Que eu vou chamar de AM. O termo geral é isso. Né? Eu consigo escrever, então, esse termo geral como o termo A1 somado com alguém. Né? Só que vamos observar aqui, ó, o que eu vou destacar para vocês é o seguinte, olha só. Quando eu tinha o A2, eu peguei o A1 e somei com a razão. Quando eu tinha o A3, eu peguei o A1 e somei com duas vezes a razão. Quando eu tinha o A4, eu peguei o A1 e somei com 3 vezes a razão. Observa que este número que está aparecendo aqui, ó, na frente aqui, né, ele na verdade ele é uma unidade a menos do que a posição que eu estou nela, vamos dizer assim, né, na sequência. Se eu estou no A4, vai aparecer um 3 multiplicando a razão. Se eu estou no A3, vai aparecer um 2 multiplicando a razão, que é a posição anterior. Então eu posso escrever de forma geral, não sei se vocês vão compreender isso, eu posso escrever que quem vai aparecer aqui multiplicando a razão vai ser um termo antes desse AN aqui, ó, que vai ser na verdade, né, uma posição a menos, ou seja, vai ser n menos 1 posições aí, a menos, tá? Ou seja, quem está aparecendo aqui é este número, uma posição a menos. No caso aqui é 4 menos 1 dá 3. 3 menos 1 dá 2. No caso, de forma geral, a gente tem que, para um termo geral aí, né? Cada termo vai ser o A1 somado com uma posição a menos, né, do que esse termo, o AN, a posição n menos 1, vezes a razão. Tá? Essa forma aqui é a forma que eu acabei de mostrar para vocês, que é a forma aí do termo geral de uma progressão aritmética, termo geral de uma PA. Tranquilo? Vamos ver um exemplo aplicado para que fique mais simples aí de vocês compreenderem. Olha só. Exemplo aí. 1. Determine o centésimo termo desta progressão aritmética. Né? Eu quero descobrir aí quem que é o centésimo termo dessa sequência. Eu poderia
tentando aqui, fazendo aqui, até eu chegar no centésimo. Mas isso seria aí cansativo de fazer, né? Então, o que eu vou fazer na verdade? Eu vou usar a fórmula do termo geral, né? A fórmula do termo geral, ela diz assim, que a n é o primeiro termo, somado com n menos 1, multiplicado com a razão. Foi a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. Só que observe o seguinte, olha só. Eu quero o centésimo termo, ou seja, o que eu quero, na verdade, é quem é o A100, né? Por que é o A100 aqui? Porque o n, que é a posição do termo que eu quero, é 100. Então, eu quero o A100, né? Eu já tenho o A1 foi nos fornecido, o A1 é o primeiro termo dessa sequência. Esse é o A1. Logo, o A1 é 3, né? E eu consigo descobrir também, o que eu preciso aqui agora, é da razão, né? Porque eu sei que o n é 100, que é o que eu quero, né? 100 aqui é o que eu quero. E eu sei aqui que a razão, né, é fácil de obter. Para obter a razão, eu vou pegar o número 7, que é o segundo termo, e subtrair aí do primeiro termo. 7 menos 3, eu chego que a razão é 4, ou seja, a razão aí é 4, né? Como eu já tenho aí a razão, o primeiro termo e o número de termos, basta substituir nessa forma, que eu vou fazer de preto aqui, ó. Olha só, eu quero o centésimo termo, então eu quero o A100. É isso que eu quero determinar. Eu já sei quem que é o A1 é 3, então eu vou substituir o A1 por 3, mais n menos 1. O n é 100, que eu quero o centésimo termo, vou tirar 1, 100 menos 1, vezes a razão, que é, no caso aí, 4, nós acabamos de encontrar, né? Então, eu tenho que o centésimo termo vai ser igual a 3 mais 100 menos 1, que dá 99, vezes 4. Observa aqui, ó, parece com aquela ideia, né? Aí, quando a gente tinha o quarto termo, a gente tinha o quarto termo somado com o primeiro, vezes, mais... Quando a gente tinha o quarto termo lá em cima, que eu mostrei para vocês, o que era o quarto termo? Ó, só lembrando para vocês, o quarto termo era o primeiro termo somado com 3 vezes a razão. Vocês lembram? 4 e 3, que 3 é um antecessor de 4. Observe aqui, 99 é um antecessor de 100. Né? Então, está corretíssimo isso aqui. Melhorando isso aqui, fazendo a conta, eu sei aí que o A100 vai ser o quê? Eu vou ter aqui, ó, 4 vezes 99, vamos fazer aqui primeiro, que é o produto, né? 4 vezes 99. Se fosse 100, daria 400, só que não é 100, né? Eu tenho que descontar 4 aí, que dá 396. 396 somado com 3, eu tenho aí 399. Ou seja, o centésimo termo dessa progressão aritmética aqui, que é 3, 7, 11, 15, etc., seria este número aqui, 399. E eu não precisei, observe o seguinte, que eu não precisei listar todos os elementos. Bastou eu saber aí a fórmula de recorrência, aí, conforme eu mostrei para vocês. Né? Vamos ver um outro exemplo. Esse exemplo aqui é um exemplo bem interessante, é um exemplo que, se eu não me engano, ele é do Enem, do vestibular, se não me engano, acho que é do Enem, tá? Eu vou estar deixando na descrição aí se é do Enem, se eu não me engano é do Enem sim, tá? E envolve uma progressão aritmética conforme nós vamos estar vendo. Olha só, o número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, foram vendidas 34.500 passagens. Em março, foram vendidas 36 mil passagens. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. A pergunta é: quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado, ou seja, do ano anterior, né? Então, vamos ver aqui como que a gente vai pensar. Olha só. Aqui, o exercício falou o seguinte, né? Falou que a gente tinha lá meses, né? Que é janeiro, eu vou escrever só assim. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Então, vamos pensar em todos os meses aí do ano, né? Os 12 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E nós vamos pensar aqui da seguinte maneira, olha só o que falou. Falou que em janeiro foram vendidas 33 mil passagens. Então, 33 mil passagens aí em janeiro, né? Em fevereiro foram vendidas
34.500. Em março foram vendidas 36 mil aí, conforme apareceu para vocês, né? E assim seguiu ao longo de todo o ano, né? Uma sequência aí. E falou que se manteve esse padrão de crescimento, né? Aí, conforme vocês estão visualizando, né? E a pergunta é qual que é a quantidade de passagens vendidas em julho, né? Que é esse mês aqui, que é o mês de julho. É essa que é a pergunta. A gente poderia fazer aqui de forma manual, tentando, né? Mas eu vou mostrar por meio da fórmula para vocês verem que dá certo. Olha só. A primeira coisa que a gente tem que observar é que essa sequência é uma progressão aritmética. A primeira coisa que a gente tem que observar é isso. Para que seja uma progressão aritmética, então eu tenho que encontrar o que eu chamei de razão. Não sei se vocês lembram. A razão ela é obtida fazendo o segundo termo menos o primeiro. Então eu vou fazer 34.500 menos 33.000. Se eu fizer isso, eu chego aí que a razão é 1.500. Para testar, eu tenho que ver se isso está acontecendo aqui para os outros termos. 33.000 mais 1.500 dá 34.500, 34.500 mais 1.500 dá 36.000 aí. Então, certinho. Então, essa sequência é uma progressão aritmética. Logo, para que eu obtenha aí, né, a termo aí, que é o termo que eu quero, que é o termo geral, eu vou usar aquela fórmula do termo geral. A n é igual ao primeiro termo mais n menos 1 multiplicado pela razão. Só que observe o seguinte, eu quero, na verdade, o mês de julho, né? Então vamos pensar aqui, se janeiro é o primeiro mês, o fevereiro é o segundo, o março é o terceiro, quarto é abril, quinto é maio, sexto é junho, sétimo é julho, que é o sétimo mês do ano mesmo, né? Então, o que eu quero, na verdade, é o A7, é esse que é a minha incógnita, né? Quero saber qual que é o A7. E eu já sei qual que é o A1, né? O A1 aí é o primeiro termo, que eu já sei que é 33.000. Eu sei também que a razão dessa progressão é 1.500, né? E eu sei aí a posição, que é a sétima posição aí que eu quero, né? Que é o sétimo mesmo. Então, vamos usar a fórmula aí. Eu vou fazer de outra cor, tá? Vou até mudar a tela um pouquinho para a direita aqui, fazer de outra cor para vocês, para que a gente possa ter mais espaço aí. Olha só. Então, vamos fazer aqui, usando a fórmula, fazendo de outra cor, hein? Eu quero o A7. O A7 vai ser o primeiro termo, o primeiro termo que é 33.000, somado com a posição, no caso aqui a posição é n, que é 7 menos 1, tudo isso multiplicado pela razão que nós acabamos de ver, que a razão é 1.500, né? Fazendo essa conta, eu vou ter que 33.000, 7 menos 1 a gente sabe que é 6, então vai ficar mais 6 vezes 1.500, né? Fazendo a conta, 33.000 mais, continuando aqui, 33.000 mais 6 vezes 1.500 dá 9.000, tá? É só fazer aí a conta que você vai ver que vai dar 9.000. Logo, eu tenho 33.000 mais 9.000, que dá 42.000 aí, passageiros, né? Ou passagens vendidas aí ao longo do ano. Que é aí o item, né, correto, né? Conforme a gente está vendo aí, é o item D de Deus aí, ou D de Dinamarca aí, conforme vocês estão visualizando aí. Então, pessoal, é isso. Toda vez que a gente tiver uma progressão aritmética, a gente vai proceder dessa maneira que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo até agora, né? Fazer um convite novamente, se você ainda não for inscrito, para que você se inscreva e deixe o seu like aí, se você gostou. Um grande abraço e até a próxima aula. É o canal Etno Math by Diego Cortes deseja a vocês bons estudos.